tem alguns privilégios que nós temos, mas nós fazemos questão de fingir que não são privilégios. Às vezes nós temos alguns privilégios que a gente não considera como privilégio, a gente considera como rotina. Eu vou passar aqui alguns para vocês, gente. Porque assim, gente, para quem quer mudar a mentalidade, sabe? É muito importante a gente começar a saber sobre os nossos privilégios para a gente aprender a ser mais grato, porque quem é grato, ela consegue manifestar coisas, sabe? Com muito mais facilidade. Então, hoje eu venho trazer aqui algumas relações de privilégios que nós temos, eu me considero, óbvio, né? Que todos nós temos e que muitas vezes a gente ignora aquilo e finge que não é um privilégio. Então, gente, um privilégio é acordar tendo um corpo que funciona. Então, assim, gente, a gente acorda, a gente enxerga, a gente anda, a gente ouve, a gente sente, né? Nós temos apetite. Então, assim, isso aí, tem muitas pessoas que chama isso de normalidade. Mas, na verdade, isso é um privilégio, porque para muitas pessoas isso é um milagre. Uma pessoa que ela não anda e ela volta a andar, para ela é um milagre. Então, quem acorda enxergando, ouvindo, andando, falando, é um privilégio, porque nem todo mundo tem. Mas a maioria tem, mas não são todo mundo. Então, por mais que você esteja incluído na maioria, você tem um privilégio, né? Outro privilégio, gente, é sair de um emprego que você odeia sem ter outro garantido. Porque, gente, não tem coisa pior do que estarmos em um emprego tóxico, né? Em um emprego que nos escraviza, que nos massacra, que nos trata feito lixo. É muito ruim. E nem todo mundo pode sair sem ter outra coisa arrumada, sem ter outra coisa em vista. Porque essa pessoa depende daquilo ali. Então, assim, sair de um emprego sem ter outro arrumado, muitas vezes parece coragem, mas muitas vezes é um privilégio. Você sai por quê? Porque você sabe que você tem uma grana para conseguir se manter até arrumar outro. Você sabe que você não vai passar fome, a tua família não vai passar fome. E muitas pessoas, gente, não podem fazer isso porque ela sabe que ela tem filhos que dependem dela, ela tem uma família para criar. E ela sabe que ela não tem uma reserva ali para se manter e para manter a família dela, caso ela saia desse emprego. Então, muitas vezes, se você pode dar adeus para um emprego ruim, você tem um privilégio, porque nem todo mundo pode fazer isso. Nem todo mundo, gente. Tem muitas pessoas que dependem daquilo ali, assim, mês após mês. Outra coisa, gente, poder escolher o que você vai comer. Porque tem muita gente que come simplesmente para não morrer de fome, né? Tem muita gente que realmente ainda passa necessidade. Aqui no Brasil, hoje em dia, tem muitos benefícios do governo, né? Enfim, mas mesmo assim, gente, tem muitas pessoas que às vezes passam necessidade. Né? Eu já trabalhei com uma pessoa que tinha dia que ela não tinha uma carne para colocar na marmita, ela levava um arroz e um feijão. Então, assim, tem pessoas que elas não podem escolher o que vai comer. Falar, eu tô com vontade de comer uma carne de panela, eu vou fazer. Eu tô com vontade de comer uma lasanha, eu vou fazer. Nem todo mundo tem essa opção. Então, isso daí, gente, não é uma coisa automatizada da nossa vida. Escolher o que vamos comer, muitas vezes é um privilégio. Também é um privilégio. E, às vezes, a gente não vê isso. Outro privilégio, gente, é ter pais que ainda nos apoiam, inclusive financeiramente. E é um privilégio também
ter pais vivos para te apoiar, não só financeiramente, para te apoiar emocionalmente, sabe? Para te dar um apoio, né? Para te ajudar de certa forma, para te dar amor. Ter os nossos pais com vida, gente, é um privilégio, porque tem quantas pessoas que perdem os pais estão novinhas, né? Quantas crianças que ficam sem os pais e já criam sem os pais. Então, gente, ter os pais, os nossos pais na nossa vida é um privilégio, é uma graça, é uma bênção, sabe? Assim, é incrível, né? Ter os nossos pais na nossa vida não é uma coisa normal, porque nem todo mundo tem, né? Então, assim, é um privilégio que a gente tem que ser muito grata por ter os nossos pais na nossa vida, nos apoiando, nos dando força, tá? Outro privilégio que nós temos, gente, é ter dinheiro para sair de situações tóxicas. Aí inclui o emprego que eu já falei, inclui relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, né? O que significa isso? Quando a gente tem dinheiro para sair de alguma coisa, de situações tóxicas, no geral, a liberdade emocional, muitas vezes, é resultado de estabilidade financeira. A estabilidade financeira, ela nos traz uma liberdade emocional. Uma liberdade emocional de sair. Eu vou sair desse relacionamento aqui porque eu não preciso do dinheiro desse marido abusivo para viver, né? Porque eu tenho dinheiro e eu posso me manter, eu posso sobreviver, né? A mesma coisa é o emprego. Você trabalha há anos em um emprego tóxico e você monta o seu dinheiro, você faz a sua reserva, a sua caixinha, e você sabe que você vai conseguir se manter por algum tempo com aquele dinheiro. E você pode, assim, de um dia por outro, sair daquele emprego tóxico e não ficar passando por situações difíceis. Então, isso também, gente, é um privilégio, né? Outro privilégio, gente, é ter pessoas que se importam com você. Pode ser pessoas da sua família, pode ser amigos, enfim, ter alguém que te escuta sem te cobrar nada, que não te julga. Ter pessoas que gostam de você, que te ajudam quando você precisa. Isso aí é um privilégio, gente, porque tem muita gente que não tem. Sabe? Tem muita gente que não tem apoio, não tem amizade, não tem família. Às vezes a pessoa tem família, a família não gosta dela. Então ela não tem esse apoio. Ela, assim, não tem pessoas que se importam com ela, tá? Então, se você tem amigos, se você tem familiares, se você tem pessoas que você ama, pode considerar que você é privilegiado, sim. Com toda certeza, tá, gente? Isso é um privilégio também. Um privilégio, gente, hoje, assim, mais pessoas já têm acesso, mas há um tempo atrás muita gente não tinha, que é o acesso à internet. Tem muitas pessoas que ainda não têm acesso à internet, gente. Então, assim, eu já vi uma pesquisa que ainda tem milhões de pessoas que não têm acesso à internet, que são pessoas realmente de baixíssima renda, que não têm condição de ter acesso à internet mensal, de contratar um pacote básico de internet. Então, gente, às vezes a gente tem, a internet é o básico, e não é. Tem pessoas que não têm, gente. Essas TV a cabo, por assinatura, por exemplo, muita gente não tem. Eu não tenho, eu sou por opção, né? Porque eu não gosto, eu acho que eu não tenho muito tempo de ficar assistindo séries, essas coisas assim. Eu não tenho, mas tem muita gente que não tem acesso à internet também. Então, isso também é um privilégio, tá? Outro privilégio, gente, é envelhecer. Tem gente que detesta fazer aniversário. Tem gente que não gosta nem de saber que vai fazer aniversário. Mas, gente, envelhecer é sinal que você tá aprendendo cada vez mais. Cada ano é um presente
E nem todo mundo recebe ele, porque quantas pessoas morrem jovens, né? Quantas pessoas vão embora com 20 anos, com 16, com 25, 30, 40? Quantas pessoas que vão jovens? Então, assim, às vezes a pessoa chega lá nos 60, 70, 80 anos e ela acha que, assim, que ela já tá fazendo hora extra. Não, gente, isso é um privilégio que Deus te deu e você tem que agradecer e aproveitar, tá? Porque envelhecer também é um privilégio. E outra coisa, gente, é ter tempo para se curar, né? Porque muitas pessoas, elas vivem no modo de sobrevivência, né? Elas não têm espaço para descansar, elas não têm espaço para se recompor. E assim, é uma batalha. A vida de algumas pessoas é uma batalha. Então, assim, às vezes a gente reclama, né, que o nosso tempo é corrido, mas aí às vezes a gente tem um tempinho ali no domingo para dar uma descansada, para fazer alguma coisa, para passear. Tem gente que não tem, gente. Tem gente que trabalha de segunda a segunda, que faz um bico ali, que faz outro bico aqui, que chega em casa à noite e sai para fazer outra coisa. Tem gente é por ganância, tem gente que até é, mas tem gente que realmente é por necessidade. São pessoas assim que têm a família grande e e ela precisa trabalhar. Ela precisa assim definitivamente, entre aspas, se matar de trabalhar para conseguir colocar comida dentro de casa. Então, às vezes o tempinho que a gente tem ali para descansar também é um privilégio, né? E às vezes o maior privilégio nosso é não perceber o nosso próprio privilégio, né? E a gente vive acreditando que o que a gente tem é normal. E não é, porque tem muita coisa que a gente tem e as outras pessoas não têm. Então isso deixa de ser um privilégio e isso deixa de ser uma coisa normal e passa a ser um privilégio, né? Às vezes a gente é privilegiado por tantas coisas e a gente nem entende, nem sabe, né? Então, às vezes a gente tá tão longe da dor real, aquela dor real mesmo, que a gente esquece que para muitos o básico ainda é um sonho. O que a gente considera básico, que é acordar, andar, acordar andando, falando, enxergando, ouvindo, a gente considera básico para muitas pessoas isso é um sonho, né? Isso é um sonho que está longe de acontecer. Então, gente, para mudar a mente de vocês, é muito importante que vocês passem a ver essas coisas que a gente considera como rotina, como privilégio, como bênção, e passem a ser mais gratos por isso, tá? Só de vocês começarem a entender isso e ver os privilégios que vocês têm reais na vida de vocês, a mentalidade de vocês já vão mudar muito, tá? Vai ser muito diferente. Então, sejam sempre gratos pelos privilégios que vocês têm. Beijão.